Ok, hello, bom dia, 5h48, véspera de Natal, 24 de dezembro, daqui a 7 dias, uma semana, fim ao mês 12 do 12 de 25, foram 365 dias aí passados. Esse mês de fevereiro não foi bissexto, então foram 365 dias que percorremos aí, certo? Para essa etapa temporal chamada ano de 2025. Estamos no século XXI, tá certo? E a gente vive hoje um período ético em que se celebra o nascimento de um profeta que foi tornado Deus por força de convenções humanas, certo? E então o que seria ali, sabe, uma ética se tornou uma religião ou uma ética de religião. O que poderia, digo melhor, ser uma ética humana, certo? Humanista, se tornou uma ética de religião. E essa ética de religião se somou à ética de onde ela nasceu, o judaísmo, e se juntou uma outra ética posterior, o islamismo, tá certo? São três éticas que a gente tem, três grandes éticas, mas existem outras éticas enquanto gramática do tempo, gramática de práticas humanas, tá certo? Eu acho que era a ética que o Boaventura de Souza Santo queria se reportar quando escreveu A Ética do Tempo para uma Nova Cultura Política, um livro que está aqui atrás de mim, numa estante que eu tenho. Mas o fato é que a gente vem sobrevivendo esses 21 séculos depois de Yeshua. Yeshua que eu digo é Jesus de Nazaré. Mas assim, tá certo? De acordo com essa ética, ontem eu assisti um vídeo do Malafaia que o professor Viaro colocou na live da tarde do canal DCM, onde ele mostra um pastor evangélico alucinado ali, sabe, num culto, ele de paletó, sem gravata, sabe, se dirigindo aos fiéis da igreja dele e pedindo, justificando, fundamentando a obrigação de pagar tributo a Deus, tá certo? Que é chamado de dízimo, certo? Os crentes devem sustentar a sua igreja, pagar as despesas da igreja para ter ali as obras, o trabalho do sacerdote ou da sacerdote dessa igreja à disposição. Então o crente é instado, sabe, a se dar conta dessa obrigação de pagar uma contribuição, tá certo? Veja que nos programas do DCM e nos programas dos canais alternativos, dos canais de internet, dos canais digitais, os que acompanham esses canais são também instados a contribuir, sabe, provocando diálogos que eles chamam de entrada em chat, em conversas, tá certo? E essas conversas são organizadas pelo dono do canal, sabe, o Instagram, o Facebook, o YouTube e outros canais aí. Eu não sei como é que são outros canais, eu não assisto. Eu só assisto, na verdade, um canal ou uma rede que é o YouTube. E quem se instala nesse YouTube ali, sabe, se diz produtor de conteúdo, tá certo? E se acha com o direito de ser remunerado por esse trabalho, é um trabalho humano.
Eu estou olhando aqui para o smartphone que eu estou usando, é um Galaxy Samsung A01 que eu recuperei e ele está me dizendo que ele tem um tempo de armazenamento aqui, está com 46 minutos de espaço apenas disponível contra 6. Tenho 40 minutos ainda, não sei se ele vai quebrar minha perna. Mas eu vou marchando aqui, eu estava falando de Yeshua e estava falando de dízimo, sabe? E do esforço que o Malafaia fez num vídeo que o professor Viaro... Como é que chama o Viaro, hein? Eu disse que não ia esquecer mais o nome dele. Eu ia relacionar o nome dele com de uma outra figura. Como é que chama aquele jogador de futebol que foi do Flamengo? Aí é que está o problema. Não lembro o nome do jogador de futebol do Flamengo, nem lembro o nome do Viaro, tá certo? Mas o fato é que nesse vídeo o Malafaia, sabe, nojentamente, sabe, e ele vive disso, mas eu penso que isso é um problema da igreja dele, sabe, da egrégora dele, sabe, daquelas pessoas que se põem dentro de um galpão que eles chamam de templo, sabe, e ali ficam, sabe, a dar atenção para esse cara, entendeu? E no final terminam por remunerar o trabalho dele da mesma forma que eu me ponho em frente aqui, sabe, a uma TV, smartphone e fico ali, sabe, assistindo a um canal de informação, tá certo? E dali tiro as notícias, sabe, e para formar meu pensamento crítico, sabe, enfim. E algumas vezes muito escassamente, sabe, eu remunero com algum, sabe, o canal. Mas o fato é que alguns canais pedem, o DCM principalmente. Outros canais apelam para artifícios de mercado, como o ICL, por exemplo, tá certo? O canal do Eduardo Moreira. Já o Brasil 247 ganhou já alguma estrutura, sabe, e vai se aguentando por ali. A gente não vê os apresentadores, como é que eles chamam? Os moderadores, não é moderador, tem um outro nome, é apresentador mesmo. Os apresentadores, sabe, a ficar instando os internautas, como eles dizem, sabe, a se manifestarem financeiramente. Mas o fato foi que nesse vídeo aí o Malafaia foi nojento, e ele é um cara nojento, é um cara repulsivo, sabe, é um cara asqueroso, sabe. Como é que ele pode ser um profeta? Aí alguém pula de lá, mas veja que Batista, o primo de Yeshua, era também um cara assim, sabe, enérgico, um cara, sabe, gritalhão, sabe, ele era um cara invocado com o Herodes e a Herodíades, certo? A Herodíades era a cunhada de Herodes, sabe? E Herodes se apropriou da cunhada dele, sabe? Não sei o que ele fez com o irmão dele. E o Batista não suportava essa questão moral, sabe? E enquanto Yeshua não se batizava, e eu acho também que depois, eu não sei se ele morreu, sabe, com a cabeça cortada, numa execução para filha de Herodíades, com o marido dela, o cunhado de Herodes. Eu não sei se ali, sabe, a morte de Batista se deu depois do batismo de Yeshua no Jordão, eu não sei. Mas o fato foi que ali, sabe, mas enfim, ali, sabe, os profetas de um modo geral, pelo que eu sei assim, de distância, certo? Eles se julgavam pessoas especiais, cidadãos especiais ali do povo deles, da tribo, e se viam como mensageiros de Deus, tá certo? E então eles usavam desse atributo especial, sabe, para, sobretudo, fustigar os reis e agoniar os reis. Eu me lembro principalmente aquele profeta ali no tempo de Davi. Eu não vou lembrar o nome dele, sabe, e não vou lembrar também o rei da época de turno, como é que chamava? Não vou lembrar, mas lembro de Davi, tá certo? E esse profeta, ele se dava, sabe, ao direito de chegar no palácio do rei ali de plantão, tá certo?
e chegar com o cajado dele, sabe, e ir ali desafiando todo mundo, sabe. Faz lembrar ali aqueles caras ali no mundo da Grécia, sabe, tinha dois andarilhos, dois vagabundos. O Sócrates que me perdoe, sabe, mas o pessoal inventou aí uma ideia que eu estou esposando aí, sabe, de que o Sócrates não existiu, rapaz, exceto no pensamento de Platão. Mas tinha o Diógenes, sabe, que era sabe, um morador de rua, tá certo? Como é que o pessoal diz hoje? A gente não diz mais morador de rua, é morador em situação de rua, ou cidadão, pessoa em situação de rua. E ele não se importava, sabe, com a indumentária, podia estar vestido, podia estar nu, sabe, para ele tanto fazia. Podia, sabe, se acocorar e fazer cocô, tá certo, ali na praça, onde ele estivesse, sabe, ou não. O negócio dele era desafiar todo mundo, sabe, pôr todo mundo ali de cabelo em pé, tá certo. E claro que havia gente que não gostava disso, certo? Pô, bicho. Mas assim, tem esses seres assim, tá certo? E no caso do Malafaia, sabe, ele se acha, ele adquiriu formação, dizem que ele tem graduação em psicologia e se tornou um pastor evangélico, tá certo? Não sei se ele chegou a fazer seminário religioso evangélico, não sei se ele estudou teologia, tá certo? Tem um cara aí, tem um coach, como é que chama esse coach aí, hein? Que agora, sabe, tá aí se colocando no mundo da política, sabe? Ele já concorreu a prefeito em São Paulo, como é que chama ele, hein? Pablo Marçal, tá certo? E aí, sabe, um escroto que veio aí fudido, sabe? Aí, sabe, ele não teve a sorte de ter ganhado uma bolsa escolar, sabe, para estudar num seminário como eu tive, certo? E ele veio por ali penando, sabe, por ali pelas rebarbas, se meteu, sabe, numa igreja evangélica, tá certo? E foi se encostando por ali, tá certo? Enfim, tá certo? Hoje, se você perguntar se esse cara tem graduação superior, eu não sei dizer, tá certo? Mas é bem provável que não tenha. Me parece que ele chegou a estudar direito, não sei se ele concluiu, não sei. Mas que eu sei que ele respondeu a processo criminal e só não foi condenado porque era menor. Quer dizer, ele só não foi enjaulado porque não tinha idade para enjaular, mas já tinha o estatuto da criança e do adolescente, sabe, que podia dar condição ali, sabe, de apreensão dele e de retenção, sabe, em algum espaço por aí, numa FEBEM dessas da vida aí, tá certo? Mas esse cara conseguiu varar, tá certo? E diferentemente de Yeshua, certo? Que foi filho de um carpinteiro, tá certo? O Zé foi proletário, tá certo? Ele só não tinha carteira assinada, na época não tinha carteira de trabalho. Mas Yeshua foi criado por Zé, tá certo? Yeshua não era filho biológico de Zé, tá certo? Mas assim, o Zé, sabe, com muita dificuldade, muito esforço, sabe, muito esforço moral, conseguiu aceitar a situação e criou Yeshua, que veio a se tornar aí um profeta, tá certo? E esse Pablo Marçal, junto com Malafaia, sabe, ele quer seguir a mesma carreira de Malafaia, aliás, já está seguindo, e aliás, os dois são adversários, tá certo? Disputam o espaço evangélico aí, o espaço das crenças, tá certo? E é com essa coisa que a gente está lidando hoje, são 15 minutos de vídeo, tá certo? São 6h02, estou ouvindo barulhos ao redor, eu não sei se estou incomodando aqui a vizinhança. Estou me aí ocupando em não falar alto, sabe? Falar aqui bem perto do microfone do celular. E café não tenho mais na minha xícara, tá certo? Então, com 15 minutos, talvez eu devesse, aí, sabe, parar por aqui, chamar esse vídeo de Yeshua, tá certo? Ou não, chamar de Pablo para lembrar esse escroto aí, tá certo? Que vem varando por aí, enganando as pessoas. Nós estamos em ano eleitoral aqui na Ágora Nacional, certo? Vamos ter eleição para presidente da República, vamos ter eleição para escolher mandatários em cargos parlamentares na Câmara Federal e no Senado.
Na Câmara dos Deputados, certo? O Senado é federal e a Câmara é dos deputados. Somente o Senado é federal, a Câmara é dos deputados. Para falar assim uma questão mais correta, eu li isso em algum lugar, tá certo? E eu só sei dizer, sabe, que nós estamos aí, a gente fica se debatendo aí, sabe? Seres vivos, seres humanos, sabe? Seres políticos, sabe? Que seres que precisam se alimentar todo dia, seres que precisam produzir renda, tá certo? E nessa questão aí da produção de renda, tem alguns que se apropriam dos excedentes da produção, do dinheiro pesado, sabe, do grupo, tá certo? Que são os oligarcas de plantão, sabe, oligarcas que se puseram no mundo desde o Neolito, tá certo? E eles estão presentes hoje, estão presentes ali na família Marinho, tá certo? Me parece que lá na família Marinho tem o Roberto, tem mais quem, tem mais um outro lá, tá certo? E ali a família Marinho, como é que chamava o chefe, o patriarca dos Marinhos? Eu não vou lembrar, não me interessa lembrar, tá certo? Mas esses caras, eles são, assim, eles entram na minha mira, porque quando eu faço as minhas análises, eu pego um marxista aí, sabe? É o Louis Althusser que classificou, eu não conheço a obra de Althusser, não li a obra principal dele, tá certo? Mas sei que ele fala de aparelhos ideológicos de Estado, tá certo? Que aí a sociedade burguesa, a sociedade moderna burguesa, patriarcalista, eu não gosto do termo patriarcal nem patrimonialista, porque me forçam a pegar aí, sabe, teóricos intelectuais que não são da vertente marxista, tá certo? E aproveito, talvez no termo geral, mas não no termo específico, no termo categórico, tá certo? Mas o que eu sei é que a família Marinho hoje está de futricância com... Futricância acabei de inventar. De futricação com o Moraes, com... Como é que chama o Moraes? É o Xandão, o Alexandre Moraes. Alexandre de Moraes. É Alexandre de Moraes ou Alexandre de Moraes? Eu não sei, não me interessa, não vou atrás. São 6h05, 24 de dezembro, quarta-feira. E eu só sei dizer, rapaz, eu estou com 18 minutos de vídeo contra 46. Eu não sei se o Smart vai cortar essa gravação aí. Mas se cortar o que já foi gravado vai ficar, tá certo? E eu compartilho. E eu já tenho aqui um título aí provisório, por hora é Yeshua, tá certo? Em homenagem ao nascimento dele, segundo a tradição aí, sabe, de 24 para 25. Mas não é muito certo isso, não. Mas e quem se importa com isso, tá certo? Exceto os crentes cristãos. Mas esse é o fato é que a gente, sabe, seres humanos políticos, certo? E ocupados com a política, tá certo? E aí o político aí, sabe, basta ser cidadão, num território, sabe, que a gente já se torna político, querendo ou não, forçadamente ou não, com consciência ou não, tá certo? Mas o fato é que tem os aparelhos ideológicos de estados e a Rede Globo opera nesse campo aí da produção de comunicação e ao mesmo tempo na venda de publicidade. Ela tem duas funções, tá certo? Ela produz conteúdos e vende esses conteúdos. Vende esses conteúdos hoje para bancos, principalmente para bancos, tá certo? Para outros aparelhos ideológicos de Estado, de dominação. Hoje, quando a gente fala do poder político, o poder político é o poder econômico e o poder econômico é o poder financeiro, que está na mão dos banqueiros, tá certo? Que está na mão dos grandes proprietários de dinheiro, tá certo? De financistas, de fundos milionários, a BlackRock, por exemplo, e fundos aí, sabe, previdenciários mundo afora, tá certo? Aqueles fundos que foram saqueados no INSS. Não, pera lá, que fundos que foram saqueados? Fundos que foram saqueados agora pelo Banco Master, tá certo? Banco Master que se apropriou de bilhões desses fundos aí, tá certo? E, enfim. Mas o fato é esse, bicho, tá certo? E para de Xandão, eu anotei algumas coisas aqui, tá certo? Veja que apareceu uma jornalista
aí, sabe, da Rede Globo, junto com o Merval. O Merval, para mim, é o cabeça, sabe, é o manda-chuva que produz texto que eles chamam de editoriais. O Merval é que dá as diretrizes e opera com aí os que escrevem editoriais na Rede Globo, na Folha, no Estadão e outros jornais aí nos estados, tá certo? Que fazem uma corrente, que fazem aí uma rede editorial, sabe? Que fica então aí operando o aparelho ideológico de comunicação, sabe? De Estado, tá certo? Não é aparelho ideológico, certo? Aparelho ideológico. E que operam, no caso aí, em nível nacional, tá certo? Por isso que chama de aparelho ideológico de Estado. Mas eu penso que tem os aparelhos ideológicos de Estado e tem os aparelhos ideológicos de mercado, tá certo? No caso aí, a Rede Globo seria um aparelho ideológico de mercado, tá certo? E ela não só produz os conteúdos que são veiculados na sua rede, tá certo? Como também vende esses conteúdos aí, sabe, para os bancos, e os bancos remuneram, tá certo? Remuneram a este produto, sabe, que a Rede Globo produz, como é o caso dos artigos que como é que chama a jornalista, hein? A Malu quê, rapaz? Eu ia falar Malu Mader, mas não é. A Malu Mader uma atora, tá certo? A Malu Gaspar, rapaz, sabe, que produziu aí um artigo e vem, aliás, não só um, mas vários, tá certo? Que vem aí fustigando o Alexandre de Moraes, que é um ministro da Suprema Corte Federal, do Superior, do Supremo Tribunal Federal, STF. E esse cara, sabe, ele ganhou desenvoltura, ganhou musculatura quando ele resolveu partir para cima do atentado golpista que começou com o Bolsonaro, tá certo, que queria, sabe, aí, sabe, instalar uma ditadura burguesa aqui novamente, tá certo? Uma ditadura burguesa de extrema direita, tá certo? E só sei dizer que o Xandão foi para cima disso, eu não sei o que moveu o Xandão, tá certo? Porque veja, aqui no Brasil nós temos aí duas correntes políticas fortes, a direita e a esquerda. A esquerda é capitaneada pelo PT, são forças petistas, tá certo? E a direita são forças aí de partidos aí de centro e de direita mesmo, tá certo? E hoje apoiado e hoje aí, sabe, quase que sufocado por partido de extrema direita, o PL, por exemplo, o Partido Liberal. E pelos partidos, os micropartidos, que são os templos evangélicos, que são aí produtos do trabalho dos pastores evangélicos, como Silas Malafaia, por exemplo, tá certo? Eu acho que eu vou ficando por aqui em tempos aí, sabe, de Natal, tá certo? Eu não sei se eu chamo Natal a esse vídeo, tá certo? Se eu chamo de Yeshua, tá certo? Eu sinceramente eu não sei, só sei dizer que aí hoje é um dia como outro qualquer do ano, do meu ponto de vista histórico, materialista, tá certo? Mas do ponto de vista dos crentes cristãos, é uma data importante, talvez a data mais importante da cristandade, tá certo? E a gente vai levando essa situação aí, por quem se importa, certo? Com a ética que Yeshua deixou, uma ética que foi totalmente adulterada, tá certo? A ética de Malafaia, tá certo? Adulterada, deteriorada, tá certo? Puta merda. Então eu fico por aqui, Caboclo Falador, tá certo? Mas o que eu queria falar aqui, assim, se tem a jornalista Malu Gaspar, de outro lado tem uma outra jornalista chamada Daniela Lima, certo? A Malu Gaspar acusa o Xandão, sabe, de ter aí, sabe, praticado advocacia administrativa proibida para ele na condição de ministro, de agente de Estado, tá certo? Mas eu penso que esse movimento da Malu Gaspar reflete um movimento do grupo profissional, do grupo de produção de conteúdos, como é que te chama? Do grupo empresarial chamado Rede Globo, tá certo? Eles têm interesse aí, sabe? Porque no fundo mesmo o que quer a Globo, sabe, é desviar da eleição de Lula agora em 2026, é esse o plano.
É se somar com esforços que vêm de fora, esforços que vêm dos Estados Unidos, que pode vir da Europa também, tá certo? E que vão operar aqui, porque eles não querem mais um governo, sabe, um governo de centro, sabe, um governo reformista, tá certo? Que pensem, sabe, sabe, em direitos humanos, tá certo? Contra privilégios. No fundo, o que nós temos, né, o embate no mundo é entre os que defendem privilégios, sabe, os que se apropriam dos excedentes da produção, que têm dinheiro em bancos, sabe, enfim. E do outro lado tem aí os que querem apenas manter a cabeça de fora, sabe, dentro de uma latrina, sabe, em que alguns insistem, sabe, em afogar essas pessoas aí, sabe, nas fezes, sabe, ali, tá certo, e se apropriar ali, sabe, dos direitos que são conferidos a eles através de políticas públicas, de algumas políticas que favorecem na área da educação, na área da saúde, tá certo, enfim. E assim, rapaz, a gente vai levando, rapaz, essa vida escrota quando são 6h14, quarta-feira, 24 de dezembro, eu, o caboclo falador chamado Ernest, quem fala muito dá bom dia a cavalo, eu sei disso, rapaz. Bom dia.